Foi enterrado hoje o corpo de Tatiana dos Santos, de 27 anos. Ela morreu ontem depois que a motocicleta que pilotava bateu em um ônibus na Avenida ACM, uma das mais movimentadas da capital. E o número de acidentes com motocicletas é cada vez maior. Em 10 anos, a frota triplicou em Salvador e o número de acidentes aumentou mais de 300%. Nos 20 anos como motoboy, Tamar acumulou dezenas de cicatrizes por todo o corpo. Cada uma delas traz lembranças nada agradáveis de acidentes que o motociclista sofreu no trânsito de Salvador. O último deixou de recordação uma muleta e vários dias de afastamento do trabalho. E eu agora fui atropelado por uma moto. É um negócio incrível, né? Eu sendo motoqueiro e sendo atropelado por um outro motoqueiro. Nos últimos anos, o número de motos triplicou em Salvador. O preço acessível e a facilidade para transitar mais rápido pelas ruas da capital fizeram a procura por este tipo de veículo aumentar. Mas junto com este aumento, cresceu também a quantidade de acidentes, 302% nos últimos 10 anos. De janeiro a agosto deste ano foram registrados 3.300 acidentes de moto em Salvador. Na maior parte dos casos, os condutores e passageiros tiveram ferimentos graves. Outras 26 pessoas morreram. Esses números mostram que o convívio de motos com outros veículos nas ruas da capital baiana não tem sido nada pacífico. Os motoristas acusam os motociclistas de responsabilidade. Eles se comportam como se, na verdade, ele tivesse toda a força, todo o poder de enfrentar tantas máquinas de uma forma irresponsável e colocando em risco a própria vida. Passa na frente de uma forma brusca, enfim. Complica a vida do condutor. Complica a vida do condutor. Os condutores de moto se queixam dos motoristas. A gente tem que andar se esquivando do carro, os carros fecham a gente, não respeita, entendeu? É difícil, entendeu? A gente tem que ter muita habilidade para poder rodar em Salvador. O trânsito é meio pesado e a gente tem que ficar o tempo todo desviando principalmente o motorista de ônibus, né? Que é perverso. E foi um acidente envolvendo um ônibus e uma moto que tirou a vida de Tatiane dos Santos, de 27 anos. O coletivo passou por cima da motociclista na última terça-feira, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. O helicóptero da Record Bahia chegou minutos depois do acidente. O corpo da jovem foi enterrado nesta terça-feira no cemitério do Campo Santo. Em meio à tristeza, os amigos se lembravam dos conselhos dados a Tatiana para deixar de pilotar moto. Eu falava com ela, para de andar de moto, mas ela, Toinha, eu ando devagar, não se preocupe não, eu tomo cuidado. Mas infelizmente veio essa tragédia. Só uma correção, o acidente, que vitimou a Tatiana foi ontem e não na última terça, como foi falado aí na reportagem. E a gente continua falando sobre acidentes de trânsito ao vivo com a repórter Lara Cavalcante, que está em um dos pontos mais movimentados de Salvador. Boa noite, Lara. Já foi possível flagrar alguma imprudência de motorista ou motociclista por aí? Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Muito boa noite a todos. Olha, Carol, em menos de uma hora que estamos aqui neste cruzamento da Lucaia, foi possível, sim, observar muita imprudência por parte dos motociclistas, dos motoristas e dos pedestres. Mas vamos conversar agora com Miriam Bastos, ela que é gerente de educação para o trânsito da Trem Salvador, que está aqui com a gente. Muito boa noite, obrigada por estar aqui. Miriam, realmente existe uma guerra no trânsito de Salvador e é possível observar isso a todo momento. Então, boa noite a todos, agradecemos a oportunidade e aproveitamos para alertar os condutores para que haja o respeito, a gentileza, o cumprimento da legislação, o que está dito lá no Código de Trânsito, no artigo 29, onde todos devem respeitar-se, os veículos de maior porte devem sempre respeitar os de menor porte, todos pela proteção do pedestre. Então, é importante que haja gentileza, o cumprimento do seu dever, para que sim possamos estar evitando acidentes de trânsito. E alertamos os motociclistas para que usem os equipamentos de segurança, faça a sua parte, use o sentido do fluxo de forma correta, de forma adequada, para que possa estar se protegendo e evitando estar se envolvendo em acidentes de trânsito. Aqui em Salvador já existe um número muito grande, de motos em circulação e no interior do estado também acontece isso, Miriam? E o que é que acontece? Que lá realmente existe uma tendência a ter mais habilitações, pessoas tiram mais habilitação para moto do que para carro? É uma tendência nacional, o aumento do número desses equipamentos. Pela facilidade da compra, algumas pessoas utilizam como meio de trabalho, mas enfim, Salvador ainda não estamos com esse número, mas vem aumentando e isso é assustador porque a gente percebe que algumas pessoas, alguns motociclistas não vêm cumprindo a legislação.
Os condutores que compram as motocicletas abaixo de 50 cilindradas, é importante que peguem sua ACC, a sua autorização para dirigir veículo ciclomotor, junto ao Detran, tomem as normas de segurança, utilizem equipamentos com selo regulamentado com selo do Inmetro, enfim, tomem todas as normas de segurança para que possam estar se prevenindo e não fiquem sequelados para o resto da vida. Pois é, a gente vê imagens de pessoas que são vítimas de acidentes, né, aqui em Salvador. E olha, só atualizando o dado da matéria, até agora, até o dia 3/10 deste mês, foram 4.123 acidentes com 3.133 feridos, Miriam, e 40 mortos, não 26 como foi dito. Então já é um número alto que assusta. E o que a gente pode falar, Miriam, sobre a questão de existe um projeto-lei do Ministério da Saúde e que vai proibir a pessoa que não tem habilitação para a moto comprar essa moto. Isso seria necessário para diminuir, quem sabe, esse problema? É uma medida positiva, eu acho que a sociedade deve estar apoiando, atrelada a outras ações compartilhadas com a Trans Salvador, compartilhadas com os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, para que a gente possa efetivamente estar reduzindo a mortalidade por acidente de trânsito. E cabe lembrar que nós estamos com a década da segurança viária. É um apelo da ONU e nós da Trans Salvador, apelamos aos condutores para que tenham tomada de decisão. Assumam sua posição de condutor civilizado, de condutor gentil, para que realmente possa cada um fazer a sua parte que compete no trânsito. Olha só, Fábio, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, tem um pedestre atravessando aqui na avenida, ó, totalmente fora da faixa. Tá vendo ali, ó? Ele tem uma faixa logo ali na sinaleira, isso é comum a todo instante, nós observamos isso aqui a todo momento, né, Miriam? Então, existe, olha lá, ele continua lá do outro lado, tá vendo? A faixa está a poucos metros dali. Então, é falta de educação não só de quem está na moto, de quem está no carro, de quem está andando também. Aqui duas moças, olha, Fábio, logo aqui na nossa frente, aí elas entre os carros. Isso é muito perigoso, porque é aí que acontecem os atropelos, não é isso, Miriam? Com certeza. É importante lembrar que a via está bem sinalizada, a faixa de pedestre está acesa, todos os equipamentos públicos estão funcionando normalmente. Então é preciso que as pessoas tomem consciência da importância e valorizem a vida, em qualquer posição que esteja, na posição de condutor, na posição de pedestre, enfim, cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu papel social, para que a gente possa efetivamente estar reduzindo acidentes de trânsito em Salvador. E os acidentes com moto já é um caso de saúde pública, não é isso, Miriam? Caso de saúde pública e que exige mudança de comportamento por parte dos condutores desse tipo de equipamento. Pois é, então fica aí o alerta para você que está em casa, para você orientar a sua família, de que não é importante a pessoa ter consciência, não só para quem está dentro do carro, mas para quem está em cima da moto, quem está pilotando também, quem está dirigindo também o ônibus e quem para estar andando como pedestre. Voltamos aos estúdios do Bahia Record. Juca, Carol, com vocês. Obrigado, Lara. Obrigado a Miriam Bastos. Daqui a pouco as notícias do futebol, a expectativa do Bahia para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pela Série A do Brasileirão. E ainda, a polícia apresenta 5 jovens que confessaram ser os responsáveis por 30 assassinatos. Agora você vê imagens ao vivo feitas da Torre da Record Bahia. Esta é a Avenida Garibaldi, em Salvador, com trânsito tranquilo neste momento. 7 horas 41 minutos. O Bahia Record volta já.